Fala, nação havaiana, tá começando mais um pré-jogo aqui no canal Isto é Avaí, dessa vez para a partida entre Avaí e Paysandu, 15ª rodada da Série B, quase encerrando aí o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B, e o Avaí vai enfrentar o Paysandu, 19h30 na ressacada. Então a gente vai fazer o pré-jogo aqui, mas antes da gente começar a falar das equipes, eu peço para você deixar o seu like, que é muito importante, se inscrever no canal aí, se você ainda não for inscrito, verifica se está inscrito no nosso canal, se inscreve aí. A gente também gosta muito de quando vocês dão opinião aí nos comentários, se vocês concordam, discordam, tudo que a gente vai falar durante o vídeo. Então interage aí, comenta. E claro, se tu puder também hypar o vídeo, essa nova função que tem no YouTube, pelo teu celular, tu consegue arrastar para o lado nos comentários e hypar o vídeo. Isso ajuda demais também. Então, like, se inscrever, hypar o vídeo. E claro, aqui embaixo também tem o Seja Membro, R$ 4,99. Quem quiser dar essa moral pra gente, vira membro do canal e ajuda o Isto é Avaí a continuar crescendo cada vez mais. Beleza, galera? Então, vamos falar dessa partida aí, Felipe. Partida importantíssima para o Avaí, que no momento ocupa a quarta colocação com 23 pontos, né? E pode chegar aí a 26, que é a mesma pontuação do Novo Horizontino, que hoje é o terceiro colocado. E mais um passo importante, mais um jogo dentro de casa para o Avaí exercer a força da ressacada, inclusive também, né, convidar o torcedor havaiano a estar junto com o time. Vamos lotar a ressacada, vamos botar pelo menos 10 mil torcedores, vamos empurrar o Avaí para chegar cada vez mais forte e cada vez mais longe, né? E o torcedor faz a total diferença na ressacada. Então, cara, vamos para a ressacada, vamos fazer o check-in aí, quem é sócio, comprar ingresso, quem não é sócio, enfim. Mas vamos comparecer e empurrar o Avaí para mais uma vitória num jogo importantíssimo como esse contra o Paysandu, né, Felipe? Não, exatamente, vai ser um jogo que vai ser difícil, né? A gente deu azar de enfrentar o Paysandu justo quando eles fizeram mudança de técnico, contrataram Claudinei Oliveira, um treinador com uma passagem muito marcante aqui pelo Avaí, dos treinadores que mais dirigiram o Avaí na história. Assumiu o Paysandu no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, venceram, depois venceram o Repá no Mangueirão, né? O Paysandu como visitante nesse jogo, mas por ser um clássico, ainda mais estádio dividido, acaba sendo um jogo que não dá para considerar muito jogo fora, mas vencer o Remo. E depois em casa contra a Ferroviária, um jogo com o gramado completamente encharcado, Paysandu ganhando de 2-1 da Ferroviária, então 3 vitórias seguidas, que a questão de tabela não adiantou muito, né, para o Paysandu ainda continua na zona de rebaixamento, teve mudança apenas de uma posição, saiu da lanterna para vice-lanterna, de 20º para 19º, mas é um Paysandu que vem com uma melhora muito grande, com várias contratações, a gente vai abordar isso mais para frente no vídeo. Então, vai ser um jogo difícil, um jogo que a gente sabe como é que é enfrentar um time de Claudinei Oliveira, um time que vem com 2 linhas de 4, um time que vai esperar um pouco mais, que a gente vai ter um pouco de dificuldade de criação, porque vai ser uma equipe que vai vir um pouco mais reativa, explorando contra-ataque, mas se o Avaí quer subir, se o Avaí tem o objetivo de ascender à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, ele tem a obrigação de pegar o Paysandu hoje e vencer, né? Apesar do Paysandu ser uma equipe tradicionalíssima do futebol brasileiro, com uma grande torcida, vai ter bastante público. Hoje tem muitos paraenses morando em Santa Catarina, morando em Florianópolis e na grande Florianópolis, mas hoje o Paysandu é o 19º colocado e o Avaí é um time que está no G4, é o quarto colocado, e se quer subir tem que pegar uma equipe que está na parte inferior da tabela e vencer, né? Ainda mais dentro de casa. Isso aí, só passando aqui a tabela, né? O Felipe comentou, o Paysandu ocupa a 19ª colocação ali com 13 pontos e o Avaí é o quarto colocado com 23 pontos, como eu já tinha falado anteriormente. Então o Paysandu até que conseguiu suas 3 primeiras vitórias agora, né? Com o Claudinei, não tinha vencido ainda nessa Série B. Beleza? Então vamos falar aí, Felipe, do time do Avaí, que provável Avaí que vem a campo, né, para enfrentar o Paysandu. Eu vou colocar o nosso querido campinho aqui na tela. O Avaí que deve ter uma mudança, né? O Marcos Vinícius
tá fora aí pelo terceiro cartão amarelo e acredito que naturalmente entra o Raylan, né? Não, não faz sentido o Jair Ventura fazer outra coisa, a não ser que o Raylan sinta alguma coisa no aquecimento, como o Marcos Vinícius sentiu uma dor de barriga, né, no jogo contra o Atlético Paranaense, a não ser que o Raylan também sinta a mesma coisa, uma dor de barriga. Não faz sentido, né? Troca de um lateral pelo outro, ainda mais que não tem outra opção no elenco, a não ser uma improvisação de um Jonathan Costa na lateral direita, tendência aí Raylan. Claro que muda um pouco as características, mas é lateral por lateral. A gente também provavelmente vai ter a volta do Zé Ricardo, né, Felipe? Vai voltar a figurar aí, pelo menos no banco de reserva, acredito, até porque ele tá vindo de lesão. O Barreto fez um gol também no último jogo, né? Então, acredito que o Jair vai manter esse mesmo time que enfrentou o Criciúma, só com essa única alteração forçada do Marcos Vinícius pelo Raylan. Vou até mudar aqui no campinho, porque se não fosse o terceiro cartão amarelo, acredito que o Jair manteria o time que venceu o Criciúma 2-1 fora de casa, né? Não, concordo, acho que ele manteria, o Avaí conseguiu uma vitória importante, o Criciúma, como o Paysandu, né, vinha de um bom momento, acho que era 4 jogos sem perder, tinha 3 vitórias e um empate, então um jogo fora de casa sempre é difícil, e o Avaí venceu, claro que no segundo tempo sofreu um pouquinho mais, mas primeiro tempo muito bom, não acho que ele faria mais nenhuma mudança se não fosse. Vai ter que fazer essa mudança forçada pro cartão, né? Então acho que não faz muito sentido ele fazer outra mudança. Essa volta do Zé Ricardo, eu acho que naturalmente ele vai assumir essa posição no lugar do Barreto. Acho que ele pode até ajeitar o time para manter o Barreto, que é um jogador com a bola no pé, tem qualidade, ajuda, pisa na área, fez um gol na última partida, já teve é, boas finalizações de dentro da área. Contra o Curitiba ele perdeu um gol, né? Mas é um jogador que aparece, tem qualidade, só que não tem tanta pegada, né? Ele é um jogador que não tem tanta pegada, não é aquele primeiro volante mesmo de marcação, como é o Zé Ricardo, que é aquele cara que tá em todo lugar do campo para dar desarme, para ajudar na marcação. O Barreto não tem essa característica, então eu acho que pelo Avaí ficar um pouco vulnerável, naturalmente os Ricardo vai entrar, mas para esse próximo jogo, não, até porque eu acho que o Avaí tende a ficar bastante com a bola. Vai ser um jogo que o Avaí vai precisar de um volante que ajude na construção de jogadas. Então o Barreto deve jogar também por essa característica de jogo, né? Então, só a entrada do Raylan que vai ser um pouco mais difícil para o Avaí, né? O Avaí vai ter que se adaptar a essa característica do Raylan, que é um lateral que corta bastante para dentro, né? O Marcos Vinícius dá essa profundidade maior, ele gosta de jogar, de aparecer na linha de fundo, às vezes não capricha tanto no cruzamento, mas ele tá lá, ele dá essa opção ao lado do campo, né? O Avaí sofreu um pouco com essa mudança de característica, né, contra o Atlético Paranaense, com o jogo que o Raylan fez titular pela ausência do Marcos Vinícius por uma indisposição estomacal. Então o Avaí espero que tenha aprendido a lição, né, e corrija esse defeito que teve no jogo contra o Atlético Paranaense. Até porque o Paysandu tende a congestionar o meio, né? O Paysandu tende a esperar mais o Avaí, ficar fechado e normalmente é mais fácil entrar pelas pontas do que pelo meio de campo. E Então, Fernando Heverson, que é o lateral esquerdo, ele aparece bastante na área, até deu uma assistência no último jogo do Paysandu. Ele era lateral naquela linha de 3 que o Novo Horizontino tinha no passado, então ele é um lateral mais ofensivo. Então faz sentido o Avaí explorar mesmo as laterais. Então espero que o Raylan ocupe mais o lado do campo, não corte tanto para dentro nesse jogo e o Avaí explore essas deficiências do time do Paysandu. isso aí. Então, provável Avaí tem o goleiro Igor Bom, Raylan, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio, Barreto, João Vitor, Marquinhos Gabriel, Emerson Negueba, Andrei e Kleber no comando do ataque. Clebão que vem jogando muito bem aí. Não quero adiantar meu palpite, né? Não vou adiantar meu palpite, vou deixar para depois. Então a gente dá os nossos palpites. Você que está assistindo o vídeo, deixa aí nos comentários a tua opinião sobre a escalação. O que tu acha? Taylor, por exemplo, titular, Zé Ricardo, titular, o que quer mudar alguma coisa? Manteria assim? Deixa a tua opinião aí que é bem importante.
Beleza? Vamos falar então, Felipe, do árbitro da partida entre Avaí e Paysandu, que inclusive é teu xará, cara. O árbitro aqui, ó. Vai ser o teu xará, o Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Ele que já apitou alguns jogos do Avaí. Até um jogo até com um resultado aí, né, meio polêmico até, né, principalmente pelo lance que aconteceu no final do jogo. Vou colocar aqui na tela os jogos que ele apitou. O Avaí nunca perdeu com esse árbitro, então já é um bom indicativo. Mas as partidas foram 1-0 contra o Novo Horizontino, 1-1 contra o Vitória em 21. Em 21 também 1-0 contra o Goiás, gol do Jonathan lá, um chute que ele deu, desviou e encobriu o goleiro Tadeu. E 19 também 1-0 na Arena da Baixada, com outro gol do Jonathan, né? Então o Jonathan dava Dá para sorte que o juiz. contratar o Jonathan para esse jogo, não? Exatamente. E a polêmica que eu falei foi esse empate do Avaí com o Vitória em 21, que no final do jogo, né, quem não lembra, teve um lançamento para o Vitória, o Yuri, tão querido pelo Felipe Leite aí, estava na lateral esquerda. O técnico era o Claudinei, inclusive, né? Olha só, Sim. quantas coincidências. O Yuri estava na lateral esquerda, caiu no chão ali, né? A discussão se foi falta, se não foi falta. O juiz não marcou, o atacante do Vitória saiu cara a cara com o gol e fez o gol. Felipe, tens alguma objeção ao teu xará, Felipe Fernandes de Lima? Olha, nesse jogo eu não achei falta no Yuri, eu achei que era ruim mesmo e tomou o gol nas costas dele. Acho que foi um lance normal. É, é discutível, né? Na hora eu fiquei bravo com o árbitro, mas depois revendo, até na hora eu achei que não foi nada, mas eu reclamei, né, no estádio porque eu queria que fosse anulado o gol, logicamente, para beneficiar o Avaí. Tem uma outra coincidência, um dos gols que tu comentou contra o Goiás foi a bola desviou, o gol do Avaí contra o Novo Horizontino em 23, o gol do Jean Kleber, ela desvia total no jogador do Novo Horizontino, encobre o goleiro deles, então o Avaí já venceu 2 vezes por 1-0 na ressacada com gol desviado, quem sabe terceiro aí contra o Paysandu. Olha, é um árbitro bem mais ou menos. Ele teve algumas polêmicas com o Hulk, aquele árbitro que às vezes tem necessidade de aparecer, de chamar o protagonismo. Tem uma polêmica também que surgiu na internet que a mulher dele largou ele para ficar com o presidente do Cruzeiro. Não sei se vocês já viram algo a respeito, mas enfim, é um árbitro bem mais ou menos, tipo árbitro de Série B. Espero que ele não cometa nenhum erro e que o Avaí vença a partida sem nenhuma polêmica de arbitragem. Isso aí, aproveito também para a gente passar no histórico de confrontos entre Avaí e Paysandu. Esse confronto, então, que já ocorreu 14 vezes na história. O retrospecto são 6 vitórias para o Avaí, 4 empates e 4 vitórias do Papão, né? O Avaí fez 19 gols e sofreu 16. Então o Avaí está com um histórico positivo contra o Paysandu. Esperamos que esse histórico continue positivo e aumente, né? Que seja mais uma vitória para o Avaí diante do Paysandu. Então, vamos falar, Felipe, do Paysandu, do técnico Claudinei Oliveira, que, cara, a gente estava falando aqui, né, que foi um time que contratou muito para essa janela, né, se reforçou bastante, até porque estava em último ali, não tinha somado nenhuma vitória, né, não tinha feito nenhuma vitória na Série B, então abriu os cofres, se reforçou, trocou o treinador, trouxe o Claudinei, e fez algumas contratações. Vou até ler aqui as contratações do Paysandu. Foram os zagueiros Thalisson e Thiago Heleno, os volantes Anderson Leite e Ronaldo Henrique, conhecido aí da nação havaiana, os meias Denner e Wendel Júnior, além dos atacantes Diogo Oliveira, Maurício Garcês, também bem conhecido aqui do torcedor havaiano, Peterson e Vini Faria. Inclusive o Garcês, ele está emprestado, né, para o Paysandu e não vai jogar, porque o Paysandu teria que pagar 1 milhão para ele jogar a partida. Até estava vendo aqui alguns lances, né, e opiniões de torcedores do Paysandu, parece que estão gostando bastante do Garcês por lá. Então, eu até pensei, pô, se o Paysandu tivesse esse 1 milhão, poderia pagar, porque já ajudaria a bater 50% do que o Avaí gastou no Garcês, né? Seria ótimo. Então, o Paysandu podia usar ele no jogo do turno e do retorno. Pronto, aí a gente já reembolsava o valor do Garcês. Mas vamos lá então, vamos falar do provável Paysandu para a partida de amanhã.
Então, o Lobo deve ir a campo com Gabriel Mesquita, Brian Borges, Thalisson, Luan Freitas ou Thiago Heleno e Heverson. Ronaldo Henrique, Leandro Vilela, Anderson Leite e Denner, Vini Faria, Diogo Oliveira e Marlon. Esse é o provável time do Papão, o Lobo. E aí, Felipe, o que a gente pode falar aí do time do Paysandu que vem se recuperando, né, no campeonato? O time que melhorou bastante, o Claudinei Oliveira, é um time que tem velocidade nas laterais, tem um centroavante mais fixo, né, que é o Diogo Oliveira, jogador que começou a se destacar no Uruguai, no futebol uruguaio, é um centroavante bem alto, 1,94 m, então o Avaí tem que estar atento em bola parada, porque pela altura e pela imposição física dele, é um cara que pode incomodar. Eles também têm mesma preocupação com o Kleber. Acho o meio-campo do Paysandu, a dupla de volantes, bem pesada, né? O Ronaldo Henrique e o Anderson Leite, dois volantes mais técnicos, né? Apesar do Ronaldo Henrique não achar tão técnico assim, né? É mais na teoria, porque ele acha que é técnico, né? Tenta dar lançamento, tenta sair tocando na saída de bola, e às Felipe, vezes você tá faz uma. falando aqui, é questionável, né, é técnico, né? Questionável isso aí. Sim, sim, mas o Anderson Leite é mais segundo volante mesmo. Então eu acho que o Marquinhos Gabriel pode se criar bastante ali no meio desses dois volantes. O Anderson Leite às vezes faz mais um médio, né? Aquele famoso médio do Claudinei, e o Ronaldo Henrique mais a saída de bola. Às vezes os laterais sobem mais, a tendência eu acho que é o Heverson e o Brian Borges, são dois laterais bem ofensivos, subirem mais, e o Paysandu na saída de bola fazer uma saída de 3. Então o Avaí se aproveitar, acho que o Avaí tem que marcar pressão, a tendência é o Paysandu entregar na saída de bola. Acho que o Paysandu vai fazer uma marcação meia pressão ali, a partir da intermediária, vão deixar os zagueiros do Avaí sair com tranquilidade. Quando a bola chegar na segunda linha do Avaí, eles vão pressionar um pouco mais. Vai ser um jogo bem amarrado, Paysandu esperando, bem estilo Claudinei Oliveira, explorando contra-ataque, e o Garcês vai fazer falta, né? Porque o Garcês estava jogando bem, a gente sabe que ele tem uma certa velocidade para jogo de transição, uma ligação direta, ele poderia ali ser um fator de perigo, apesar dele ser rápido sem a bola, né? Com a bola, ele não consegue conduzir a bola com velocidade. Mas do Paysandu tá bem, então é melhor que ele não jogue mesmo. Então, cara, esse é o provável Paysandu, como o Felipe falou, né? Eu espero um jogo bem ao estilo Claudinei Oliveira aí, que o torcedor já tá bem acostumado, né? Com esse estilo do Claudinei. Então, até a gente conversava, né, Felipe, essa semana, que o melhor jeito para acabar com o esquema do Claudinei é tu fazer um gol logo no começo do jogo. Isso seria basicamente aí o cenário ideal. O Avaí faz um gol, pronto. Aí o Paysandu vai ser obrigado a jogar, né? Porque não vai poder ficar só se defendendo, porque vai ter que buscar o resultado. Então, o melhor jeito é o Avaí conseguir já fazer um gol no começo, que daí o jogo muda. A gente quebra todo esse cenário que a gente falou, né? Sim, o Avaí tem que é, ter cuidado com os pontos do Paysandu, né? O Vini Faria foi mal no esporte no passado, mas foi um destaque do Cianorte do Paraná, ano passado no Campeonato Paranaense. É um ponto habilidoso, vai para cima. Tem o Marcelinho também, que no último jogo entrou muito bem, aquele ponta bem agudo, vai para cima. Então, o próprio Marlon, que às vezes joga como um segundo atacante, né? Como a função, entre aspas, do Marquinhos Gabriel, do camisa 10, segundo atacante, aquele que pode fazer uma dupla, mas também cai pelos lados. Então, é o Avaí tomar cuidado com esses jogadores rápidos do Paysandu, porque a tendência mesmo é do time do norte do país, o Papão da Curuzu, vir jogar num contra-ataque aqui na ressacada. Isso aí, então vamos para os palpites para a partida. Felipe, queres ficar com o primeiro palpite aí, o palpite privilegiado? Não, eu vou com 2-0, gol do Clebão e um gol do Emerson Ramon.
Vai fazer Desencantando. vai desencantar e fazer o gol, já que o Jair Ventura vai bancar ele titular, tomara que ele faça o gol dele. Cara, eu vou de 1-0 para o Avaí. Acho que 1-0 gol do Kleber. Clebão aí vai brocar mais uma vez. E o Avaí vai sair vencedor contra o Paysandu. Eu peço para você também deixar aí seu palpite aí embaixo, né? É importante. E também queria convidar você para amanhã, após o término da partida, né? Assim que a gente chegar em casa para poder fazer a live, a gente começa um pós-jogo aqui no canal Isto é Avaí. Então, tá todo mundo convidado a assistir. O Jean Canhete vai estar nesse pós-jogo, talvez ele comece um pouquinho antes, já vai interagindo com a galera no chat. Então, conto com a participação de todos vocês. Peço para você deixar o like nesse vídeo, hypar ele e se inscrever no canal. E nos vemos na ressacada. Fechou, galera? Tamo junto e valeu!